Eu já quero que você abra a Bíblia aí em Lucas capítulo 15. Lucas capítulo 15. Se possível, deixa a Bíblia aberta aí. Nós vamos ler alguns versículos hoje. E essa palavra que Deus colocou no meu coração, ela vem muito de encontro com o DNA desta casa, do que nós somos como igreja, como Real Amor. E a minha oração é para que, de verdade, cara, você abra o teu coração, amém? Para você entender tudo aquilo que Deus quer falar conosco hoje. Estende as mãos para cá, libera palavras do céu sobre a minha vida, me abençoa, amém? Pede para que o Espírito Santo fale através da minha boca, amém? Libera palavras dos céus aí em nome de Jesus. Amém, Jesus. Eu recebo, Senhor, a oração da tua igreja. Obrigado, Espírito Santo, pela tua presença neste lugar. Obrigado porque o Senhor é bom. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito, Jesus. Te louvamos, Deus. Te bendizemos. Te adoramos. Amém? Lucas capítulo 15, a partir do verso 1, diz assim: E aconteceu que todos os pecadores, quem? Ih, gente, vamos lá, me ajuda. E aconteceu que todos, quem é pecador aí, levanta a mão. Amém? Tem alguém que não é? Deixa eu ver. Ah, glória a Deus. Então, todo mundo, né? Corrobora com a mesma coisa. Todos nós somos pecadores. E uma das frases que Deus gerou no nosso coração, quando Deus gerou a Real Amor no nosso coração, foi: aqui a graça é um presente de Deus para os imperfeitos. Amém? Então, se você é um imperfeito, cara, como eu, glória a Deus por isso, porque nós carecemos da glória de Deus. Amém? Nós carecemos do Espírito Santo que nos molda cada dia mais. Nós carecemos da presença desse Espírito que faz com que a gente entenda que Deus nos deu um DNA. E muitas vezes, cara, a gente vai conhecendo pessoas, muitas vezes a gente nasce numa família que vai fazendo com que a gente viva princípios que não é o princípio que Deus estabeleceu. Mas nesses dias, como a canção que o time de louvor cantou, Renova-me, eu já quero profetizar sobre a tua vida, cara, esse renovo, amém? Esse renovo do céu sobre você, e que toda sentença do inferno, cara, caia por terra em nome de Jesus. Se essa semana, eu não sei porquê, mas o Espírito Santo está pedindo para eu falar isso. Se essa semana você ouviu que você não é merecedor, eu quero declarar que essa palavra não é para você. Você é filho em nome de Jesus, amém? A graça te alcança nessa noite para a glória de Deus. E aconteceu que todos os pecadores, como os coletores de impostos e pessoas de má fama, estavam se reunindo para ouvir Jesus. Olha só que palavra poderosa, versículo 2. Entretanto, os fariseus e os mestres da lei o censuravam, murmurando: Este saúda e se mistura a pessoas desqualificadas e ainda partilha do pão com elas. Até aqui. A Bíblia está dizendo que Jesus, ele está num lugar aonde não tinham pessoas perfeitas. Jesus, ele estava reunido com pessoas que talvez ninguém dava atenção para elas. Jesus está reunindo com pessoas que os fariseus olharam e falaram assim: ele não pode se relacionar com essas pessoas. A Bíblia diz que eles murmuravam. A Bíblia está dizendo que eles falavam mal de Jesus. E Jesus, vendo tudo aquilo, ele fala assim: então eu quero contar para vocês uma parábola. E aí Jesus, ele vai contar 3 parábolas. Primeiro, Jesus, ele conta a parábola das 100 ovelhas. E aquilo dali choca
os fariseus e os judeus. E ele fala assim: quem é aquele que tem 99 ovelhas e uma é perdida, não larga as 99 e vai ao encontro daquela uma que estava perdida. Jesus também conta a história daquela mulher que perdeu uma dracma. Era uma moeda de valor da época. E aí Jesus ele fala assim: olha, ela revirou tudo em busca. Por quê? Porque aquela dracma valia algo para ela. E aí a parábola mais famosa da Bíblia, já fizeram filme sobre esta parábola, que é a parábola do filho pródigo. Quantos conhecem a parábola do filho pródigo? Eu não vou falar agora da parábola do filho pródigo, porque a gente vai mergulhar nela aqui. Mas uma coisa que eu percebo nessas 3 parábolas que Jesus conta, é que na primeira parábola é 100 por 1. Amém? Jesus deixa 99, mas ele se importava com uma pessoa. Então, eram 100, mas uma se perdeu. E Jesus falou assim: não, quem é aquele que não deixa as 99, se ele de fato ama aquela que se perdeu, ele vai atrás daquela única ovelha. Então eu aprendo que aqui é 100 por 1. Na segunda parábola já é 10 por 1, porque ela tinha 10, só que ela tinha perdido uma. Mas uma dracma era importante para ela. E ela revira a casa atrás dessa dracma. Então 10 por 1. Já na parábola do filho pródigo, é 1. Sabe o que o Espírito Santo está falando para nós aqui, cara? Você é importante para Jesus. Jesus se importa com um que se perde. Jesus se importa com uma pessoa que talvez está fora do amor que Ele quer derramar sobre aquela pessoa. André não sabia o que eu ia pregar. Raramente a gente não compartilha, e eu não compartilhei com ela essa palavra, a de hoje. Raramente, eu acho que raras vezes ela não chega para mim: oi pastor, amor, o que você vai pregar hoje? Só que hoje ela não fez essa pergunta para mim. E eu vendo ela fazendo um profético aqui, eu falei: cara, é isso que o Espírito Santo quer falar conosco hoje. Primeira coisa que eu quero te perguntar, cara: com quem que você se relaciona? Quem são as pessoas que você influencia? Quem são as pessoas que você se importa? Você só se importa com as pessoas que são aparentemente perfeitas? Você se relaciona só com esse tipo de pessoa? Porque se for, querido, deixa eu te falar, você está distante do Evangelho de Jesus. Eu vou repetir: você está distante do Evangelho de Jesus. Se as pessoas que você influencia, se as pessoas que você se relaciona só são pessoas perfeitas, você está distante do Evangelho de Jesus. Jesus está se relacionando com todo tipo de pecador. É por isso que para os mestres da lei há um escândalo. Como ele ainda compartilha do pão? Que absurdo, cara. Isso não pode. E hoje a gente vive um evangelho muitas vezes, cara, hipócrita. Muitas vezes a gente é hipócrita, porque a gente só quer se relacionar com pessoas aparentemente boas. Só que o Evangelho de Jesus, cara, não é sobre isso. O Evangelho de Jesus é sobre um amor escandaloso. Um amor que me alcançou, um amor que te alcançou. Amém? Ou você já chegou na presença de Deus perfeitinho? Não, olha para você e veja o que Jesus fez. Olha para você, que muitas vezes você erra, sim ou não? Mas esse amor não deixa de te alcançar dia nenhum.
Quando você se coloca diante de Deus, o Senhor está lá. Ele não está distante de você, Ele está perto de você. Não importa o que as pessoas dizem, porque Ele olha o teu coração, cara. Quantas pessoas estão fora da igreja, sabe por quê? Por conta de crítica de homens. Mas Jesus está falando para nós hoje: se importe com aquilo que Ele se importava. Jesus olha os fariseus murmurando, e Ele conta essas parábolas. Algumas verdades sobre essas parábolas eu quero compartilhar com você. Primeiro, é algo que acontece nas 3 parábolas. Algo precioso foi perdido. Na parábola das ovelhas, uma ovelha foi perdida. Na parábola das dracmas, uma dracma foi perdida. Na parábola do filho pródigo, o filho foi perdido. Então algo me chama a atenção aqui. Há algo de valor que Jesus está falando nas 3 parábolas. Talvez a pessoa que você está condenando é aquela pessoa que Jesus quer resgatar. É aquela pessoa que Jesus quer trazer para perto. E aí sabe o que eu e você nós fazemos? Nós fazemos como os discípulos fizeram. As crianças estavam tentando se aproximar do mestre. O que os discípulos fizeram? Não, peraí. Aí Jesus chama a atenção dos discípulos e fala assim: deixa vir a mim as criancinhas. Muitas vezes a gente é aquela multidão que tenta tirar a mulher do fluxo de sangue para não tocar em Jesus. Pastor, como assim? Talvez um post seu no Instagram afasta pessoas de Jesus. Isso é sério, cara. Quem são as pessoas que Jesus deu a vida? Deus amou o mundo de tal maneira que enviou Jesus. Jesus não morreu para os perfeitos. Jesus morreu por mim e por você, imperfeitos. Nós não merecíamos o amor, nós merecíamos a ira. Mas Jesus, Ele não volta atrás daquilo que um dia Ele prometeu. Um dia Ele prometeu que ia criar um homem à sua imagem e semelhança. Um dia Ele prometeu que ia todos os dias, na viração do dia, encontrar com aquele homem para poder conversar. Esse é o propósito de Jesus. Esse é o propósito de Deus para as nossas vidas. Jesus quer se aproximar de todo mundo. E nós, igreja, muitas vezes a gente afastamos pessoas. Jesus está reunido com esse tipo de gente. Aí, para escandalizar, Jesus no versículo 7, depois que ele fala sobre a ovelha perdida, Jesus, coloca para mim, Ivan, ele faz isso aqui, ó: e vos afirmo que... Quem está falando isso aqui, cara, não é Pedro pecador, não é Paulo pecador, não é João discípulo pecador. Quem está falando isso daqui é o próprio Jesus. E aí Jesus fala assim: e vos afirmo que da mesma maneira haverá muito mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não carecem de arrependimento. Querido, isso daqui é para chocar a gente. Quando a sua religiosidade, cara, ela alcança um lugar aonde você acha que você é justo demais, cuidado, cuidado. E eu não estou aqui pregando que pecado, né, você não tem que lutar, não, eu não estou falando sobre isso.
Eu estou falando que hoje, na nossa contemporaneidade, cara, muitas vezes a gente deixa com que essa justiça, sabe? Porque você já alcançou um lugar, você já foi batizado no Espírito Santo, você já está na igreja, você já está servindo. E aí muitas vezes a gente está nesse lugar de justo demais, e a gente esquece dos pecadores, a gente esquece das pessoas que Jesus ama, e a gente está tão preocupado, sabe, com aquilo que a gente tem, que a gente esquece do que de fato Jesus se importa. Jesus está reunido com esse tipo de pessoa. É por isso que eu falei que essa palavra faz parte de quem nós somos, como igreja. Quando Deus gerou a real amor no meu coração, Deus falou para mim assim, ó, invista em prostitutas. Essa semana Deus começou a trazer à minha memória tudo, de 5 anos para cá. Porque foi essa passagem da mulher samaritana que Jesus começou a gerar real amor no meu coração. Ele falou assim, Bruno, invista em pessoas que a igreja rejeitou, que a igreja não quer mais, que a igreja fechou as portas para essas pessoas não entrarem. A mulher samaritana, Jesus vai encontrar com ela. Só que depois que aquela mulher ela é revolucionada por conta da água que Jesus dá para ela, porque Jesus fala para ela, se você beber da água que eu te der, você nunca mais terá sede. E é isso que Jesus faz com a gente, cara. Quando a gente experimenta dessa água, a gente não tem mais sede. Quando a gente experimenta dessa água, aquilo que antigamente era normal para nós, agora já não é mais. Quando a gente experimenta dessa água, aquilo que a gente fazia de errado, hoje dói. Por quê? Porque a gente não quer desagradar mais Ele, porque a gente experimentou da água. E a Bíblia diz que depois que aquela mulher é revolucionada, ela volta para a cidade, ela começa a anunciar Jesus. E a Bíblia diz que ela traz a cidade aos pés de Jesus. Você está entendendo que muitas vezes a gente está justo demais, a gente não anuncia mais Jesus, a gente critica aqueles que... Jesus, segura minha língua. Qual foi a última pessoa que foi impactada, cara, pela tua vida? Qual foi a última pessoa que você falou de Jesus para ela? Eu vos afirmo que da mesma maneira haverá muito mais alegria no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não carecem de arrependimento. A Bíblia diz que quem muito ama é porque muito foi perdoado. Quem muito é perdoado é porque carece desse amor, cara. Permita com que pessoas, aos seus olhos, erradas, se aproximem de você. Se permita. Permita ser uma cópia de Jesus nesse tempo. Porque o que nós estamos fazendo como discípulos do Mestre? O que nós estamos fazendo? Nós estamos brincando de ser igreja? Porque é legal. E é legal mesmo, cara. Ser da real amor é massa. Amém? Eu estava ali agora na nossa reunião de oração. Quem entra acha, ixi, é bagunçado. Não, é porque a gente é feliz mesmo. Entendeu? A gente zoa um ao outro. Entendeu? A gente brinca. Mas a gente tem muito temor a Deus. Mas está na hora da gente colocar o evangelho em prática. Amém? Está na hora de você pegar o seu celular, ver na sua agenda quantos amigos seus estão indo para o inferno porque você não se importa com ele. Você nunca chamou ele para vir para a igreja.
Você nunca orou por ele. Vou nem tirar a igreja, né? Porque pastor está querendo que... Não, você nunca orou por ele, cara. Você nunca pagou um preço de oração por ele. Eu sei o que essa mulher fez aqui, ó. Eu sei o preço que ela pagou para hoje eu estar aqui. Muitas pessoas falaram para ela para desistir de mim. Só que ela tinha uma palavra de Deus. Você entende? Mas vamos lá. Então, dentro dessas 3 parábolas, existe algo em comum. Primeiro, algo de valor se perdeu. Amém? Segunda coisa, há um empenho, há uma dedicação, tanto daquele pastor que vai atrás da ovelha perdida, quanto da mulher que joga móveis para tudo quanto é lado para achar aquela dracma, quanto há uma expectativa do pai para que o filho retornasse. Então, há um empenho para achar aquilo que estava perdido. Amém? O que Jesus está ensinando para nós é isso. Nós precisamos nos empenharmos para achar aquilo que está perdido. Sabe o que vai acontecer? Deus vai trazer pessoas para dentro do teu coração que estão perdidos. E Deus vai te usar para ser um instrumento para poder resgatar essas pessoas. Amém? Ou você acha que isso é uma missão minha? Ah, não, essa missão é do pastor. Não, querido. Se você é um discípulo de Jesus, a missão é tua. E outra coisa, existe uma alegria quando aquilo que estava perdido é encontrado. Nas 3 parábolas, a Bíblia fala que o pastor se alegra. A Bíblia fala que aquela mulher reúne os amigos para poder festejar porque a dracma foi achada. O pai faz uma festa para o filho que retornou. Há uma alegria. A gente desiste fácil das pessoas, cara. Só que Jesus não desiste. Pode ser a pior pessoa do mundo, Jesus não desiste. Quantos aqui assistiram aquele filme A Forja? A gente escandaliza, né, mano? Quando a gente descobre que aquele cara que investia na vida dele foi o cara que matou o filho. Isso é chocante pra gente. Mas o amor de Jesus é sobre isso. Porque o amor dele é escandaloso. O amor dele é estranho. Como pode sentar com os pecadores? Como pode? Ele ainda partilha o pão com esse tipo de gente? O Jesus da Bíblia é assim. Amém? Agora o Jesus que inventaram por aí, querido, esse é fake. Mas o Jesus da Bíblia, ó, sentava com esse tipo de gente. Vamos lá para o filho pródigo agora? Deixa eu ver o horário aqui. A Bíblia diz no versículo 25, coloca aí para mim, por favor. Entre mentes, o filho mais velho estava no campo. Quando foi se aproximando da casa do pai, ouviu o som da música e das danças. Uma das coisas que eu estava estudando, Timothy Keller, ele vai falar que, um dos livros dele, ele vai falar que essa parábola do filho pródigo
não deveria chamar a parábola do filho pródigo, mas deveria chamar a parábola do pai pródigo. E aí ele explica, por quê? Porque pródigo significa esbanjador. É por isso que a Bíblia diz que quando o filho sai, ele sai esbanjando. Ele sai gastando tudo, com as prostitutas, com bebidas, com festas, enfim. Pródigo significa esbanjador. E Timothy Keller, ele vai dizer que tinha que ser pai pródigo, porque esse pai, ele esbanja um amor que muitas vezes a gente não compreende. Por isso que deveria ser o pai pródigo, porque ele esbanja um amor. E aí, para os judeus, há um escândalo. Quando Jesus ele conta a parábola do filho pródigo, ele fala assim, olha, o pai estava, e aí ele avista o filho. Quando ele avista, a Bíblia diz que Jesus fala assim, ele sai correndo. Para um judeu não corre. Nessa época, judeu não corria, porque era um pecado levantar aquela roupa para poder correr. Ele não podia mostrar as pernas, ele não podia mostrar o joelho, porque para o religioso aquilo dali era um absurdo. E aí Jesus toca na ferida mesmo, por isso que eu acho massa Jesus. Jesus vai lá e faz assim, ó. Vocês estão falando que eu só sento com o pecador? Você vai entender muito mais agora. Aí a Bíblia diz que o pai, ele pega e ele sai correndo de encontro com o filho. E é esse amor, cara, que a gente muitas vezes não entende. Só que aí eu comecei a refletir e eu falei, cara, existem dois personagens aqui nessa parábola. O filho mais novo e o filho mais velho. E que muitos de nós, cara, talvez, nós temos características de um dos dois. E a minha ministração hoje não é para poder apontar você não. É para poder a gente despertar. Amém? Porque eu sou o primeiro a identificar coisas em mim que eu falo assim, cara, eu não posso mais ser assim. Sabe o que significa o filho mais novo? O filho mais novo é aquele que não valoriza aquilo que o pai dá. Será que eu e você, nós não somos assim? Diante de um Deus que nos dá o suficiente. Pastor, mas você não sabe a minha história. Deixa eu te falar, querido. Você tem o suficiente para ser feliz completamente. O problema é que hoje a gente é uma geração da rede social. Aí a gente olha para o coleguinha e a gente começa a desejar aquilo que é do outro. E a gente não está vendo o que o pai está nos dando. Aí a gente é o filho mais novo. Pai, me dá a herança. E ele não se importa com o que o pai fez para poder conquistar tudo aquilo que ele tinha. Aí ele pega a herança. Primeira coisa que ele faz é o quê? Esbanjar. Porque a característica do filho novo, do mais novo é essa. Ele não se importa com aquilo que o pai entrega. Hoje a minha oração é para que a gente saia daqui, cara, com a mente fritando mesmo. Sabe? Eu amo quando a igreja fica assim, ó. É sinal que você está refletindo. Então a primeira coisa, a primeira característica do filho mais novo é essa. A gente não valoriza aquilo que Deus dá. Outra coisa, o filho mais novo só pensa nele. Ele não está nem aí para o que o pai vai sentir. Ele não está nem aí para o que o outro irmão vai sentir.
Afinal, o que importa é aquilo que eu penso, são os meus desejos, é a minha vontade. Sou eu. Ego. Será que a gente não se comporta muitas vezes assim? Característica do filho mais novo. Ah, Deus, mas... Poxa, Deus. Só sobre você, cara. Ah, Deus, mas eu queria. Você está sendo fiel naquilo que Deus já te entregou? Porque a Bíblia fala, se a gente for fiel no pouco, sobre o muito, Ele vai nos colocar. É promessa de Deus, cara. É Bíblia. Só que a gente não está sendo fiel no pouco. E a gente ainda quer que Deus faça um monte de coisa. Que esse espírito do filho mais novo, cara, se afaste da gente. Faz sentido, real amor? Sim ou não? Amém? Saia de nós. Que a gente valorize o que o Pai está nos entregando. Que a gente valorize cada coisa que Deus está nos permitindo viver. Uma das coisas que eu tenho mais temor é: Deus, me dê sabedoria para administrar tudo aquilo que o Senhor está confiando em minhas mãos. Porque eu não quero ser como o filho mais novo, cara. Eu quero valorizar cada coisa que Deus nos entrega. É por isso que eu fico doido quando some alguma coisa da igreja. Que eu falo, cara, foi Deus que entregou. Vocês conhecem a nossa história. Hoje nós estamos aqui, tudo foi Deus. Não tem nada que foi a gente que fez. Tudo foi Deus. Como que a gente nasce sem pessoas? Como que a gente aluga um lugar desse daqui tendo 3 pessoas? Maluquice, doideira. Mas eu decidi confiar na palavra de Deus. Deus falou, eu vou entregar uma igreja. E a igreja não é minha, a igreja é dele. Amém? Então a partir de hoje, cara, tenha sabedoria para lidar com tudo aquilo que Deus já te entregou. Valorize. Não saia esbanjando. Não saia fazendo de qualquer jeito. Valorize. Ah, pastor, mas eu não tenho. Você tem. Você tem. Se você olhar direito, você tem. Amém? Aí, o pai, ele abraça o filho, ele dá sandálias para o filho, ele dá vestes novas, ele coloca o anel da família no dedo do filho, novamente, e aí ele chama os empregados e fala assim: agora vamos dar uma festa, porque o meu filho que estava morto, porque o meu filho que estava perdido, foi achado. Só que aí o irmão mais velho está chegando na casa. E aí ele vê a festa. Aí a Bíblia diz que vem um empregado e ele perguntou: o que está acontecendo? Aí o empregado fala assim: não, o seu irmão voltou para casa. Lembra dos 3 princípios que eu falei que é igual em todas as parábolas? O que o irmão mais velho tinha que fazer? Se alegrar, sim ou não? Mas ele não se alegra. Ele vai questionar o pai. O filho mais velho, cara, ele não ama o pai, mas ele ama aquilo que o pai pode oferecer para ele. É por isso que na mesma hora que o pai chega, ele vira para o pai e fala assim: eu estou te servindo o tempo todo como um escravo,
e o Senhor nunca me deu um bezerro para eu poder festejar com os meus amigos. Ele não estava se importando com o pai. O filho mais velho se importa com aquilo que o pai pode oferecer. Você vem para a igreja para quê? Ah, pastor, vou fazer uma campanha, porque eu quero um carro. Deus, deixa eu te falar, querido, não faz isso mais não. Deus não precisa do teu dinheiro. Amém? Não seja filho mais velho. O filho mais velho não se importava com o pai. Se importava com aquilo que o pai poderia oferecer para ele. O filho mais velho é aquele que está na igreja. Ele serve. Ele obedece. Ele é um servo extraordinário. Todo mundo olha para ele e fala assim: cara, aquele fulano lá é top. Porque a fala do filho mais velho foi: pai, eu obedeço em tudo o que o Senhor manda eu fazer. Só que o coração dele não era de filho, o coração dele era de escravo. Porque o que importava era aquilo que o pai poderia oferecer para ele. Que esse espírito, cara, do irmão mais velho também saia da nossa vida. Voluntários da Real Amor, vamos alinhar o nosso coração ao propósito. Se você está aqui, você precisa ter a revelação porque você está. Você não está aqui por mim. Você está aqui por conta do Pai. Você está aqui porque você ama o Pai. Você canta aqui no altar porque você ama o Pai. Você vem limpar a igreja porque você ama o Pai. Você serve nas estruturas da igreja porque você ama o Pai. Não é por aquilo que o Pai pode te dar, pode te oferecer. Não. É porque a gente ama o Pai. É porque um dia esse escandaloso amor nos alcançou. O filho mais velho é aquele que está na igreja, mas não entende o amor do pai. Meu Deus do céu, cara. Quantas vezes eu já ouvi de pessoas aqui dentro: pastor, mas fulano de tal, Deus ama ele. Mas pastor, ele, Deus ama ele. Mas pastor, você não está, Deus ama ele. E ponto. E eu não vou desistir de ninguém, porque Deus não desiste de mim. Se as pessoas quiserem desistir, é outra coisa. Agora, eu não vou desistir. Eu não vou. Porque eu entendi esse amor, cara. Eu entendi que o filho, quando voltou, e Jesus contando para os fariseus e os judeus, é porque, cara, vamos pensar. Qual era na época o animal mais impuro para os judeus? Qual era o animal mais impuro? Qual? O porco. Sim ou não? Aí pensa comigo, olha o que Jesus fala para os caras. Jesus está falando assim, ó: o filho saiu, ele entregou tudo, esbanjou tudo, a herança, e ele foi cuidar de porcos. Está entendendo o que Jesus está falando para aqueles caras? Aí, Jesus mostra um amor para aqueles religiosos, que eles ficam doidos.
Peraí, ele foi tratar de porco? Não, ele não foi só tratar não. Ele desejou comer a comida dos porcos. Ele se envolveu com os porcos. Aí Jesus fala assim, só que teve um momento que ele caiu em si. E ele volta. Ele volta cheirando a porco. Ele volta imundo, ele volta fedendo. Só que Jesus fala assim, mas o pai, quando o avistou, se o pai o avistou, é porque o pai estava esperando ele todos os dias. O empregado não foi chamar o pai lá, ô fulano, seu filho está voltando. Não, cara, o pai estava lá, olhando todos os dias, porque ele sabia que um dia o filho ia voltar, cara. Aí ele fala para os judeus, o pai se levanta e vai de encontro com o filho, cheirando a porco. E ele o abraça. Você está entendendo que amor é esse? Só que muitas vezes nós somos o filho mais velho. Esse teu filho, ele nem chama o irmão de irmão. Quem é a pessoa que está fora da igreja, cara, que você não chama mais de irmão? Porque ele já não congrega mais com você e está fazendo um monte de coisa errada. Na tua visão. Mas e na visão de Deus? Será que Deus não está lá na varanda esperando ele voltar? Quem seremos nós quando esse filho retornar? Nós vamos abraçar como o pai abraçou? Nós vamos beijar como o pai beijou? Nós vamos colocar vestes novas como o pai fez? Porque só quem conhece o coração das pessoas é Deus, mas ninguém. Só que a nossa religiosidade, cara, não nos permite enxergar esse amor. O que o filho fez foi cair em si. Ele falou, cara, olha a minha situação. Na casa do meu pai, os empregados têm fartura, e eu aqui comendo comida de porco. Eu vou me levantar. Aí, muitas vezes a pessoa está lá fora, cara. Pessoas que faziam parte aqui da igreja, está lá fora. Aí de repente ela tem uma experiência com Deus, cara, ela se levanta. Mas quando entra aqui, o que nós estamos fazendo? Esse teu filho, não, é teu irmão, mano. É meu irmão. Vem cá, mano. Vamos nos alegrar. Vamos fazer festa. Porque essa pessoa que decidiu entrar por aquelas portas, ela já venceu o inferno. Ela já venceu o emocional dela, que falava para ela assim, nunca mais eu piso numa igreja. E o que nós estamos fazendo? Então que nessa noite, cara, esse pai pródigo venha nos ensinar. Que esse amor, cara, que nos constrange, venha nos levar para um outro nível de intimidade com o Espírito Santo. Amém?